Vamos agora, então, falar sobre as estreias no cinema e a gente precisa chegar no streaming. Prometi para o pessoal que nos acompanha aqui, tá bom, Zanin? Mas acho que vai dar tempo Então, vou porque dar a gente tem... rapidinho aqui. Vamos para as duas estreias no cinema, começando com Silvio, que é o filme que traz Silvio Santos, e nesse episódio bem particular da vida dele, que foi aquele sequestro que ele passou, né? O filme é um filme assim, bastante aguardado, porque é um filme de uma pegada bastante popular mesmo, e ele é construído dessa forma. E ele é baseado, como você falou, num episódio muito particular e muito assim tenso, né, para dizer o mínimo, da vida do Silvio, quando ele foi sequestrado. Agora, é um sequestro também muito peculiar, porque a filha do Silvio Santos havia sido sequestrada por esse mesmo grupo, por um grupo do qual esse sequestrador fazia parte, né? E ela foi libertada. E esse cara foi perseguido pela polícia, o sequestrador, e ele teve, olha a ideia do cara, eu vou me refugiar na casa do Silvio Santos, porque lá eu tenho chance de escapar com vida se eu negociar. Então, foram dois sequestros acoplados. O Silvio fica em poder desse sequestrador na sua própria casa do Silvio, durante mais 7 horas, enquanto tudo é negociado para que o refém, ele, Silvio Santos, fosse libertado. Evidente que o Silvio todo mundo conhece, é uma personalidade brasileira que faleceu recentemente, né? E era dono de um programa muito popular, de estação de TV, tem uma vida extremamente popular no Brasil, né? Ele é muito conhecido, qualquer brasileiro conhece, né? De qualquer geração conhece, já ouviu falar do Silvio Santos, já assistiu o programa dele, é crítico ou não é crítico em relação a ele, mas conhece a figura. E então foi uma coisa que comoveu a nação. Esse cara estava sequestrado dentro da casa dele, com um sequestrador que havia sido o sequestrador da filha dele, ameaçando com uma arma, né, e poderia terminar de uma forma trágica, porque essas coisas, no desespero, pode acontecer qualquer coisa, né? E o país ficou em suspenso durante aquele tempo, a polícia cercando, alguns tentando invadir, outros preferindo negociar. E é uma coisa assim que até comoveu até o governador, né, que era o Alckmin, na época, aí se dirigia até a casa lá para falar com o sequestrador, para dar garantia de vida ao sequestrador, para que aquilo pudesse se encerrar. A estratégia do filme é o seguinte: bom, primeiro, quem interpreta o Silvio Santos é o Rodrigo Faro, né? E o sequestrador é vivido pelo Johannes Oliva. Os dois estão bem. E a estrutura do filme é a seguinte: durante esse período que ele fica refém do Silvio Santos, ele lembra da vida dele, lembra da carreira dele, de menino pobre que começou como camelô no Rio de Janeiro, aí foi fazendo uma série, foi para a rádio, que era um veículo poderosíssimo na época, né? Foi para a rádio e começou a se transformar num apresentador muitíssimo conhecido, até fazer fortuna e ser conhecido por todo mundo. Então, é um filme que vai contando as etapas do sequestro, mas vai, ao mesmo tempo, fazendo essas voltas ao passado, que no cinema a gente chama de flashbacks, para ir contando a história deles. É um filme interessante. Não é um grande filme, mas ele é feito exatamente para ser um filme popular, que atraia as pessoas, que possivelmente atraia e seduza as pessoas que são fãs do Silvio Santos, né, que até recentemente estava aí na televisão dele se apresentando, e também para pessoas que tenham curiosidade em relação ao personagem, que é, por exemplo, o meu caso. Eu nunca assisti um programa Silvio Santos na minha vida, mas sabia que existia, né? Muita gente me falava e tal,
Mas eu tenho curiosidade por personagens brasileiros. Eu acho que os personagens brasileiros, goste de você deles ou não, eles sempre dizem alguma coisa de interessante sobre o país no qual eles se tornaram famosos. Alguma coisa tem que seduziu um grande número de pessoas, né? Embora eles sejam questionáveis, como era o caso do Silvio Santos. Então, não tem, para quem for esperar um filme que seja crítico em relação ao Silvio Santos, vai se decepcionar, embora haja alguns aspectos da vida pessoal dele, como, por exemplo, o relacionamento dele com a primeira mulher, que ele escondia, porque ele queria, ele achava que ele devia aparecer como um homem solteiro, porque as fãs dele poderiam se decepcionar se soubessem que ele era casado. Então ele mantinha essa mulher no anonimato. Isso aparece um pouco de passagem. E outros aspectos assim mais contestados da biografia do Silvio não aparecem. Então não é um filme crítico, mas é um filme interessante que se vê assim com prazer. Sabe? É um filme curioso. Eu não senti que eu perdi meu tempo ao ver esse filme, não. Mas você nunca assistiu nenhum programa do Silvio Santos? Nenhum Assim, nenhum Em Nome do Amor? Poxa vida. Não, eu te juro, assim, só passando, alguém está assistindo na sala, eu dou uma olhada e tal. Agora, sentar numa cadeira e passar a tarde inteira vendo o programa do Silvio Santos, não, isso não. Mas aí alguém que me conhece vai dizer assim, você não viu o Silvio Santos, mas você passava a tarde vendo futebol, né? É verdade. Era isso, tá certo, pode ser isso, faz sentido agora.